Boa noite, estamos aqui com a Margarete. Tudo bem, Margarete? Tudo bem, como vai? Tudo bem. Margarete, você pode se apresentar, por favor? O meu nome é Margarete, eu sou psicóloga clínica e eu sou pós-graduada em neuropsicologia e trabalho bastante também com emagrecimento com pré, peri e pós-bariátricos. Perfeito. Hoje a gente vai ver um outro lado, que é o lado, digamos, atrás das câmeras, certo? Então, Margarete, por Sim. favor, conta a sua história. Então, a minha história é uma história longa, de muita violência, de muito abuso. Na verdade, eu me auto-intitulo filha da violência. Nós somos cinco filhos, né? Eu mais quatro irmãos, todos criados sob a violência, de muita violência física, muita violência psicológica, emocional. A única coisa que nós não sofremos no nosso lar, na nossa casa, do nosso pai, foi a violência sexual. O resto, todo tipo de violência a gente sofreu. Meu pai era um homem destemido, não tinha medo de nada. Automaticamente ele não permitia que a gente usasse a palavra medo e nem chorasse. Nós chorávamos muito porque a gente apanhava muito, mas era uma coisa meio que proibida, entendeu? Nós somos filhos de um pai gaúcho, de uma mãe paranaense, que morávamos no interior mesmo, além do interior, no meio do mato, onde não se tinha saneamento básico, não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha absolutamente nada. E nesse contexto que nós vivíamos, além de nós filhos sofrermos muito abuso, a gente também presenciou a nossa mãe ao longo de todos os anos sendo uma mulher subjugada, uma mulher humilhada, uma mulher totalmente sem voz. E nesse contexto foram criados cinco filhos, todos sem voz. Só que depois, com o tempo, graças à evolução da vida, do mundo, da tecnologia, meu pai foi saindo do meio do mato e foi indo para lugares onde pudesse ter escola para nós. Para você ter uma ideia, nesse mato onde nós morávamos, um dia meu pai chegou e tinha uma cobra dormindo na cama com a gente de tão absurdo que é, porque às vezes você fala isso quando a gente conta essa história, as pessoas não acreditam, pensam que é invenção, que é imaginação de criança. E por aí fomos crescendo sempre no meio de muita humilhação, de muita vergonha. Para você ter uma ideia, ele me tirou da escola na quarta série, porque menina não precisava estudar, porque eu teria um homem que ia me sustentar. Então, esse homem trabalharia e eu ficaria em casa cuidando desse homem. Então, eu saí da escola na quarta série e nós fomos para uma cidade, para Foz do Iguaçu. Lá, eu fui trabalhar de babá, trabalhava ajudando as vizinhas. Depois, eu fui trabalhar numa loja de confecção. Lá, com 15 anos, eu conheci um rapaz. Esse rapaz era irmão do dono da loja. Aí comecei a namorar com esse rapaz, que também eu já levei para esse rapaz já vinha também de um lar de nordestinos, de machistas, e eu com a minha história, com a minha carga, levei para ele, empoderei ele para que ele também se tornasse um abusivo. Eu acabei empoderando ele. Não é que eu queira assumir a culpa pelos erros cometidos por ele comigo, né? Relacionamento é responsabilidade de duas pessoas. Então, ele foi empoderado e ele se tornou também mais um abusador, que foram os 2 anos de namoro, mais os 9, 10 anos de casamento. Casei meus 17 anos. Sofri também todo tipo de abuso. Aí já entrou o abuso sexual também, né? Porque era forçada a me submeter àquele homem, porque era como se ele fosse o meu dono. Neste período, passaram-se 10 anos, eu tive duas filhas. Aos 21 anos, eu tinha minha segunda filha. Quando essa menina tinha 4 anos, eu me separei. Já morava em Natal, no Rio Grande do Norte, com ele. Me separei e fiquei perdida.
Perdida, sem estudo, sem profissão, sem vida, sem ar, porque ainda existia dentro de mim aquele pensamento que o homem tem que ser o ar que eu respiro, porque foi assim que eu aprendi. Porque uma mulher sem um homem, ela não tem valor, que foi assim que eu entendi. E eu me tornei aquela pessoa desmotivada, com baixa autoestima, hipervigilante. Para mim, todo homem era mau, todos os homens eram maus. Isso não impediu que eu me relacionasse. Aí eu conheci um outro rapaz. Esse rapaz era o cavalheiro perfeito, até eu me casar com ele. Depois ele se tornou mais ameaçador do que o segundo. Esse sim já cometia violência física, sexual. Quer dizer, eu fui crescer, eu tive uma evolução para o abuso, para todo tipo de sofrimento. Aí já existia duas crianças envolvidas que não eram filhas desse homem. Aí foram mais 9 anos. Aí quando eu me separei desse homem, eu já tinha 39 anos. Já morava em São Paulo, duas filhas adolescentes. Continuava desempregada, esperando o homem que ia me sustentar. Aí um dia eu tive, e isso eu culpando sempre meu pai, porque a culpa era dele de eu viver do jeito que eu vivia. E eu sempre jogando a culpa naquele homem que já não existia mais. Eu não entendia que aquilo foi o que ele me ofertou. Eu não precisava trazer aquela carga para minha vida. Eu poderia deixar aquilo para trás e seguir em frente. Eu mesma me projetar para o meu futuro. Até que um dia eu tive, peraí, eu posso agora fazer algo por mim, porque eu já tenho 41 anos. Aí eu trabalhava numa metalúrgica, lá em Guarulhos, agora eu moro aqui na capital de São Paulo. Eu trabalhava em Guarulhos, numa metalúrgica, e eu estava limpando o chão, tinha muita lama, muita sujeira, que era um lugar bem salubre onde eu trabalhava. E passou um dos gestores, arrumado de gravata, acho que ele ia para uma reunião e falou: Margarete, você nasceu para isso. Olha como você limpa, olha como você puxa o rodo, olha como isso fica perfeito sob sua gestão. E eu fiquei impactada com aquilo, eu não fiquei com raiva dele. Mas eu disse: meu, eu não nasci para isso. Eu sei que eu posso ser mais do que isso. Aquilo não me denegria, aquilo não existe demérito em fazer qualquer tipo de trabalho. Mas eu sabia que eu queria mais para mim. E eu vim para casa, pedi demissão depois de alguns 6 meses. E o meu irmão de Rondônia perguntou se eu queria ir para lá. E eu fui, com uma caixa. Cheguei lá com infecção urinária, doente, sem dinheiro, sem emprego, sem autoestima, sem nada, só com um corpo. E aquela velha história, uma mala rosa e um sonho. Aí cheguei lá, tinha uma empregada trabalhando na casa dele. Eu falei: César, manda essa menina embora, que eu quero ficar aí cuidando da sua casa e ganhar o dinheiro que ela ganha. Desculpa. Aí eles demitiram a empregada, coitada, sobrou para ela, né? Ficou desempregada. E eu fiquei trabalhando lá. E a minha cunhada sempre foi uma mulher muito estudiosa, muito culta. E ela dizia: por que você não vai estudar? Eu queria, mas eu tinha vergonha, porque eu já estava com mais de 40 anos e eu falava: meu, eu tenho vergonha de estudar, né? Porque eu era adulta, uma mulher com filhas adultas. Aí eu fui estudar, empurrada. E eu consegui. E eu fiz ensino fundamental, eu fiz ensino médio, e eu pensava: nossa, quando eu concluir o ensino médio, eu não vou mais ter vergonha, que eu já vou poder dizer, eu tenho ensino médio completo, eu não vou mais precisar mentir muitas vezes, porque eu tinha vergonha para ser aceita no meio das pessoas. Eu carregava um peso muito grande, um complexo de inferioridade que você não faz ideia, a vergonha. Aí eu terminei o ensino médio, aí eu me lembro que eu ia andando numa estrada de terra e eu pensei: que tal uma faculdade? Mas aí eu falei: não. Aí também já é demais, né? O que que você quer? Você quer ir aonde? Aí eu conheci uma médica no interior de Rondônia, que eu fui trabalhar, e ela tomando muito vinho aquele dia, e ela começando a perguntar, a falar de sonhos e tal.
sabe como é que é mulher, né? Aí ela falou, eu falei, eu queria fazer faculdade, mas estou muito velha. Aí ela disse, amanhã você vai fazer vestibular, eu vou pagar seu vestibular. Eu não tinha dinheiro para nada. Aí eu falei para minha irmã, essa mulher, mãe, tá bêbada amanhã, ela nem vai lembrar. A mulher me liga no outro dia. Aí eu vou eu fazer vestibular, aí ela me joga dentro da faculdade, aí eu faço psicologia. Com muitas dificuldades, sem dinheiro, não tinha onde morar, muitas vezes não tinha o que comer. Às vezes a gente conta a história de quem estuda, a gente faz aquele resumo assim, mas são muitas cargas emocionais, são falas, são vivências cheias de significados, assim como você tem as suas, assim como todas as mulheres têm suas dificuldades. A gente sabe o quanto que é difícil a gente alçar um voo, por mais que ele seja raso, né? Quantas vezes a gente ensaia, tenta voar e se esborracha no chão. Então foram 5 anos de curso, 5 anos de muito sofrimento, muita dedicação, mas finalmente eu consegui dar aquele. Aí sim, aí eu já podia, aí eu já me olhava melhor. Quando eu entrei na faculdade, eu já conseguia me ver melhor. Eu já olhava para mim com mais respeito, porque eu não tinha esse respeito por mim. Eu era eu me sentia muito inferior a qualquer pessoa. Qualquer pessoa conseguia, com uma fala, conseguia acabar comigo. E eu consegui, fiz meu curso, em 2014 eu terminei meu curso de psicologia, voltei para São Paulo, porque minhas filhas ainda moravam aqui. E aqui eu fiquei, por que não uma pós-graduação? Mas o que que acontecia? Ainda carregava comigo a síndrome do impostor, porque eu pensei, não, mas eu fiz psicologia em Rondônia, mas Rondônia, final do mundo, o curso lá é muito ruim. Aquele curso deve ser muito ruim. Imagina eu numa sala fazendo uma pós-graduação com os profissionais de São Paulo, né? Onde que já se viu isso? Aí eu fui, aí eu conheci um rapaz aqui, que eu sou casada com ele, e ele, não, você vai, porque você é inteligente e tal. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, eu vi que eu estava de igual, que meu curso era ótimo, que meu curso não tinha deixado nada a desejar, que tinha sido tudo muito bom, estava tudo muito certo. Mais uma vez, eu me senti ali que eu tinha superado. E eu não sei, você já deve ter tido, creio que todas as pessoas que vivem nesse mundo, principalmente nós, as mulheres. Eu sempre falo, eu sempre estou do lado da mulher, mesmo que ela seja errada, que já tem muita gente para condená-la, então eu estou do lado. E, e eu consegui aquilo ali, eu falei, rapaz, mas não é que eu consegui, que eu fui tão longe. E hoje eu trabalho, sou psicóloga clínica, atendo, eu acho que desde 2014 para cá eu já atendi mais de 10 mil pessoas, porque eu já trabalhei muito com plano de saúde, de atender de segunda a sexta 20 pessoas por dia, né? Por dia. E hoje eu atendo muito, eu trabalho muito. Então, eu sempre acredito que são as pequenas superações. Às vezes a gente acha que superar é ir para escrever um grande livro, é você ser um Elon Musk, ser alguém grandioso. E a gente consegue galgar os nossos degraus de grãozinho em grãozinho. Sempre assim. Como foi para você conquistar tudo que você conquistou nessa, nesse ritmo de tempo que você não tinha basicamente nada e você foi para um patamar muito importante? Como é que foi você se vendo lá de cima, você olhando para baixo, e vendo tudo que você conquistou? Assim, eu sou grata a mim pelas dificuldades que eu enfrentei. Hoje, quando eu olho lá atrás, eu penso, não sei como que eu cheguei aqui. Eu só lembro das pessoas que me ajudaram, né? Eu só lembro, lógico, que essas mesmas pessoas me falam, não, a gente ajudou, mas foi você que foi.
né? Mas teve pessoas ali, teve aquela colega da faculdade que me dava carona todo dia para casa, teve aquela que lá dentro da sala de aula me dava R$ 5 para eu comer, porque eu não tinha. Teve aquela que pagava meu curso, teve aquela que comprava Natura, teve aquela que comprava Avon, né? Então sempre teve aquele que estava lá comigo. Mas eu me olho, tenho muita gratidão por todas essas pessoas, por aquela professora que dizia: você não vai desistir, você não vai parar, porque você chegou até aqui. E eu tenho muita gratidão por mim mesma. E eu olho lá e penso assim: eu faria tudo de novo. E eu penso: por que eu ainda não aproveitei mais aquele tempo? Poderia ter dado um passinho a mais ainda. É, como a Margarete se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos. Eu fiz 62, eu fiz 60 anos agora, dia 23 de março. E eu fiquei muito feliz. Eu atendo muitas pessoas, e as pessoas normalmente têm um problema sério com a idade, né? Eu vou fazer 30 anos. Eu fiquei muito feliz. Poucas pessoas, né? Muitas pessoas não conseguem chegar aos 60 anos. Gente, eu vivi mais de meio século, né? Como se diz muito por aí nas poesias, nas falas, nas músicas, né? A gente não sabe quanto tempo, quantos anos tem, eu sei aqueles que eu vivi, né? Então, daqui 5 anos, daqui 2 anos eu vou me aposentar, né, pelo INSS, mas eu vou continuar trabalhando. Então, eu me vejo trabalhando, eu quero trabalhar até os 70 anos, mas eu quero diminuir esse ritmo. Eu quero diminuir o meu ritmo, eu quero me mudar para o interior, eu quero atender, continuar trabalhando menos e cuidando de mim. Que eu, apesar de ter tido tanta dificuldade na vida, eu sempre fui muito vaidosa. Então, eu sempre treinei muito, eu sempre fui muito marombada, eu sempre cuidei da minha pele, sempre cuidei do meu cabelo. Então, eu sempre falo, eu quero envelhecer, graças a Deus eu estou envelhecendo. Aí a minha filha olha e fala: mãe, você já está velha. Não, eu estou com 60 anos, mas eu não estou velha. Então, eu penso que eu quero, daqui 5 anos, estar com uma vida mais tranquila, mas continuando vivendo com intensidade tudo aquilo de vida que existe dentro de mim. E quem sabe, aberta a novos desafios aí, o que aparecer. Qual foi o maior aprendizado que você tirou disso tudo? O maior aprendizado para mim são tantas coisas, né, que a gente vive, que a gente aprende. Eu aprendi que eu tenho uma força que eu desconheço, que dentro de você existe uma força que você desconhece. E que a gente não deve jamais permitir que o medo nos limite. A gente tem que colocar o pé e ir. Não é essa história: mas isso é impossível de acontecer. Vão aparecer pessoas que vão te ajudar, você vai encontrando força, você vai superando um obstáculo por vez, e quando vê, você chegou lá, você tocou no seu objeto desejado. Qual conselho você daria para alguém que passou por uma situação semelhante que a sua e está meio perdido no mundo? Olha, são muitos conselhos que eu dou, dicas, né? Assim, eu sempre falo para as mulheres que eu atendo: primeiramente, olhem para si, cuide de sua saúde física, de sua saúde mental. Se aproximem de pessoas que vão te impulsionar para frente. Sai de perto daquelas pessoas que ficam sempre dificultando. Você apresenta uma solução, a pessoa te mostra 10 problemas. Tem um sonho? Construa, trabalhe esse sonho. Procure pessoas que te apoiem. E não permita que o medo te trave. Vá. Mas eu só tenho até a quinta série. Vai estudar. Tem provão, tem EJA, tem ESEJA, tem mil coisas que você pode fazer. A vida, ela vai passar você fazendo alguma coisa ou você ficando em cima da cama chorando. O tempo vai passar do mesmo jeito. Se você passar fazendo alguma coisa para você,
você vai conseguir aquilo que você deseja. Ah, mas é muito pequenininho. Eu só quero fazer terminal fundamental. Eu só quero fazer uma viagem até Santa Catarina. Eu só quero ir. Vai, planeja e vai, que vai dar certo e você consegue. Não conseguiu? Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vai fazer atividade física. Não tem dinheiro para ir para academia? Vai para a rua, vai correr. Ah, eu moro no prédio de escada, desce, sobe escada. Já subi tanto, 10 andares de prédio, subi e desci escada porque não tinha dinheiro para ir para academia. Então, a gente encontra. Primeiramente, tem que, ó, decidir escolhas. E qual conselho você daria para você mesma? Ai, para eu mesmo. Para eu continuar com esperança, continuar celebrando as minhas primeiras conquistas, continuar enfrentando os meus medos, que eu tenho muitos medos também, continuar treinando, que é uma dificuldade, né, para todo mundo, mas que acima de tudo, que eu cuide de mim, que eu sempre me coloque em primeiro lugar para que eu não desista daquilo que eu sonho, porque primeiramente tem que ser a gente. Primeiro a minha saúde, primeiro o meu bem-estar, depois que eu vou cuidar do outro. Eu acho que a gente não pode desistir da gente. Margarete, foi um prazer entrevistar você, porque foi uns tapas na cara para mim, sabe? Sobre cuidar da gente primeiro e depois o outro. Foi alguns tapas na cara vieram para mim, então foi realmente um prazer entrevistar você. Muito Obrigada. obrigada por contar a sua história. Obrigada por compartilhar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Gabi. Espero que as pessoas que tenham acesso a esse material também façam aproveite alguma coisa, porque é sempre bom a gente aprender e ouvir por quem já viveu, né? Quem já esteve naquele lugar. Obrigada. Já já eu Nada. posto seu conteúdo e tchau, tchau. Tá bom. Ah, tá gravando ainda? Ou você Tá, vai? tá gravando. Vou finalizar agora.